Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Eletricista é Coisa Séria. E hoje quero trazer um assunto bem rápido para você, eletricista, para você que está começando, para você que deseja trabalhar na área. Um assunto que é muito pouco falado, mas quero trazer bem breve e bem resumido. Ok? Vamos lá. Alguns conceitos da elétrica. E hoje eu quero falar sobre as grandezas elétricas. Calma que é algo muito simples, muito fácil de entender, ok? Então, a tensão elétrica, né, ou a energia elétrica, antes de chegar na sua casa, né, ela vem lá do poste, vai para o seu padrão, do seu padrão vai lá para o seu QDC, né, que é o quadro de distribuição de circuito, essas são as siglas, que é o seu quadro de disjuntor, ok? E lá do seu quadro disjuntor você vai jogar para ar-condicionado, chuveiro, tomada, iluminação, ok? Então, quais são as grandezas elétricas? E é importante entender isso aqui, que é algo bem bacana. Tensão elétrica, mais conhecido como voltagem, né? O volt, 110 volt, 220 volt. Só que a forma correta de pronunciar não é voltagem, é tensão elétrica, ok? A segunda grandeza elétrica é a corrente elétrica, né? Então, tensão elétrica é uma coisa, corrente elétrica é outra. Então, a corrente elétrica é mais conhecida como ampere, né? E a resistência, não é a do chuveiro não, ela é um resistor. A resistência elétrica, né? Que é conhecida como ohm, ok? Então, como que funciona cada uma dessas grandezas elétricas? Então, a tensão elétrica é, por exemplo, eu tenho uma tomada, né, ela tá chegando energia nela, né, vamos colocar aqui 110 volts, tá? Então, eu tenho uma tomada que ela tá chegando a 110 volts. Vou falar entre volts e tensão para você assimilar, ok? Então, eu estou chegando com uma tensão lá de 110. Enquanto eu não tenho nenhum aparelho ligado nessa tomada, eu tenho apenas uma tensão elétrica. Eu não tenho corrente elétrica. Eu tenho apenas uma tensão elétrica. Mas a partir do momento, aqui eu tenho uma tomada aqui, ó, uma tomada 110. A partir do momento que eu ligar um aparelho aqui, né, vamos dizer que seja um ventilador. A partir do momento que eu ligar o ventilador, aí sim, eu vou ter uma corrente elétrica circulando nesse circuito. Então, enquanto eu não tenho nenhum aparelho ligado nessa tomada, eu tenho uma tensão. Mas a partir do momento que eu liguei um equipamento, pode ser um ventilador, uma geladeira, a partir do momento que eu liguei um equipamento, aí sim, eu vou ter agora uma corrente elétrica circulando. Ou seja, ela entra dentro do seu aparelho e volta e retorna pelo neutro, né? Então, eu vou ter um circuito fechado, onde eu vou ter uma corrente elétrica circulando, ok? E a resistência elétrica, onde que ela entra? Esse aqui é o camarada que tenta barrar a corrente elétrica. Vamos supor que uma mangueira de água, e eu tenho um tanto de água saindo lá, essa água é a corrente. E a resistência elétrica, ela dobra a mangueira ali para dificultar a passagem. Ok? Mas vamos dar um exemplo aqui dentro da elétrica. Vamos supor que o seu padrão, né, o seu poste de luz, ele está a uma distância muito longa do seu quadro de distribuição. Né? Vamos supor que está 20, 30 metros, sua casa é lá no fundo. Então, se eu não dimensionar da forma correta essa seção desses cabos, eu vou ter uma queda de tensão lá. Ou seja, era para chegar a 127, vai chegar a 100, vai chegar a 90. Por quê? Eu vou ter uma resistência. Então, o que eu precisar aumentar a seção do meu cabo. É por isso que geralmente nós usamos cabo 16, mas dependendo da distância, vai ter que colocar uma seção de cabo ainda maior, para não ter essa resistência, não ter essa queda de tensão. Um outro exemplo muito clássico é os fios do chuveiro torrando.
O que acontece? Então, provavelmente é dois motivos. Ou uma emenda mal feita, né, porque daí vai criar ali o efeito Joule, que vai aquecer e realmente vai virar uma resistência e vai torrar. Ou os cabos mal dimensionados. Por exemplo, se eu tiver um chuveiro lá de 7.200 watts, né, que hoje a maioria, essa semana mesmo instalei um, a maioria de chuveiro no mercado é os mais potentes. E se eu não tiver, se o cabo do meu circuito não tiver dimensionado da forma correta, o que vai acontecer? Dentro dessa tensão elétrica, a corrente vai ter uma dificuldade, né, para poder funcionar o meu chuveiro. É como se tivesse um atrito e ela vai aquecendo, aquecendo até esquentar. Então por isso que é importante nós entendermos sobre a resistência elétrica, para você dimensionar da forma correta. Ok? Eletricista é coisa séria. Até a próxima. Tchau!